Graça e paz, amados. Mais uma vez eu quero falar um pouco sobre o acontecido no Rio Grande do Sul. E é difícil nós olharmos as imagens, as notícias do que aconteceu e continua a acontecer com o povo gaúcho, sem nós nos sensibilizarmos e condoermos os nossos corações diante das dores que os nossos irmãos ali estão passando. Diante disso, eu quero iniciar aqui esse vídeo com uma oração e convido a todos a estarmos juntos fazendo uma oração pelo povo gaúcho. Esse é o momento de todos ajudarem da forma que possível aqueles que estão precisando. De todas as maneiras, quem tiver como ajudar, esse é o momento, de demonstrarmos solidariedade, de chorar com os que choram, como diz a palavra do Senhor. Mas vamos orar. A oração pode chegar em lugares que nós não conseguimos. Eu convido a você a orar junto comigo nesse momento. Grande e eterno Deus, diante, Senhor, das coisas que nós temos visto acontecer e diante, Senhor, da Tua sabedoria e do Teu poder e da Tua soberania, nós nos rendemos reconhecendo as nossas limitações e incapacidades, muitas das vezes, de compreender os desígnios do Senhor. Mas sabemos que tudo que o Senhor faz de forma justa e perfeita. E oramos, ó Deus, nesse momento, para que o Senhor possa levar consolo aos familiares que nesse momento estão sofrendo com a perda dos entes queridos. Que o Senhor possa sensibilizar as autoridades e tantos quantos forem necessários para que a providência, o socorro possa chegar aos necessitados. Lembramos da oração de Abacuque. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Que o Senhor possa operar livramentos, que o Senhor possa operar salvação em meio a todas essas coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Queridos, hoje me deparei com mais um testemunho forte, vindo daqueles que servem a Deus e que vivenciaram essa tragédia no Rio Grande do Sul. O que eu vou aqui compartilhar com os irmãos e que muito me edificou nesse dia, e eu faço questão de compartilhar para que todos possam também serem edificados, veio de um testemunho que eu assisti no canal do nosso irmão Vagnão. Nosso irmão Vagnão sempre tem postado muitas coisas edificantes que nos fazem refletir a vida espiritual. Que Deus o abençoe e continue fortalecendo o irmão na graça do Senhor para continuar fazendo esse excelente trabalho que ele tem feito. Antes de entrar aqui no testemunho, eu gostaria de citar para os irmãos o que nós encontramos no livro de Salmo. O livro de Salmo diz que o Senhor diz assim: os tolos dizem em seu coração,
não há Deus. Muitos, diante de tamanha tragédia, tendem a justificar as suas incredulidades com relação à existência de Deus, sem contar aqueles que tentam colocar Deus no banco do réu para tentar julgar o caráter de Deus. Mas, mais uma vez, aqui estamos diante de um testemunho maravilhoso que mostra o quanto Deus é verdadeiro, o quanto Deus que nós servimos, Ele cuida das nossas vidas. O testemunho relatado de uma filha que perdeu seu pai aos 72 anos de idade, e esse era um servo de Deus, de oração, de muita experiência com o Senhor, conforme o relato da sua filha, e que Deus teria avisado ao seu pai, dias antes dele partir, que Deus o haveria de levá-lo. E essa experiência veio, essa revelação, por meio de um sonho que o seu pai teve. E o sonho desse servo de Deus, ele contou para sua filha que ele havia sonhado com um pastor que o havia batizado, e que esse pastor estava puxando água com rodo debaixo da cama dele. E que de repente o pastor olhou para ele e disse assim: o Senhor mandou te dizer que o Senhor vai te levar nesses próximos dias. Bom, dado essa revelação desse sonho, o pai, então, esse senhor, visitou seus familiares, teve a oportunidade de contar o testemunho, teve a oportunidade de despedir dos seus parentes, e exatamente o que veio a ocorrer nos próximos dias, poucos dias depois, se eu não me engano, coisa de uma semana, a sua casa veio a desabar e ele então foi encontrado morto. Mas algumas coisas nos chamam a atenção diante desse testemunho, que mostra a grandeza de Deus, ou seja, Deus avisando ao seu servo. Isso é muito comum na vida dos cristãos que servem a Deus com devoção sincera. Eu mesmo já passei, experimentei esse tipo de vivência e de experiência na minha família. E já tem até um testemunho gravado no meu canal com relação a como Deus revelou que iria levar o meu cunhado, quando esse ainda era jovem, casado com a minha irmã há 1 ano de casado, e como que Deus havia revelado para ele que iria levá-lo. Ele, portanto, despediu da minha irmã, da sua esposa, na última noite que eles dormiram junto, contando para ela essa revelação. Ele pôde dizer para que ela permanecesse fiel ao Senhor, porque um dia eles iriam estar juntos na eternidade. Que ela deveria arrumar um novo casamento, pensar bem para não sofrer. Um testemunho maravilhoso que trouxe muito consolo para nós depois do acontecido. A passada última noite, eles viajaram, sofreram um acidente de carro onde estava a minha irmã, o meu cunhado e mais um casal de servos do Senhor, e somente o meu cunhado ali teve traumatismo craniano e o Senhor o recolheu, embora os demais irmãos sofressem ali com fraturas, com situações de ferimentos que não deixaram de ser graves. Mas Deus cumpriu ali a sua promessa. Aqui nós vemos o relato desse servo de Deus que também vivenciou essa intimidade com Deus e pôde testemunhar disso. E por que que isso veio à tona agora? Porque a filha, ao vivenciar toda essa experiência, ela então, sendo edificada pelo Senhor,
e ela entendeu que deveria se compartilhar essa experiência com todas as pessoas, para que as pessoas possam ser consoladas e possam também entender como que Deus age em meio ao sofrimento. Lembra que eu gravei uma mensagem anterior a essa, também com um testemunho vivido, né, relacionado a aqueles que se perderam no meio dessa tragédia toda, e como que Deus está agindo por meio dessa ação, dessa tragédia. Bom, o testemunho desse relato que nós estamos aqui passando e contribuindo diz que quando eles foram na casa desse senhor, eles encontraram a Bíblia aberta. Olha, interessante, irmãos, que já é a segunda Bíblia aberta encontrada. A primeira está no vídeo anterior a esse, que eu trouxe a experiência e compartilhei com os irmãos a experiência daquela Bíblia aberta encontrada. Agora, a Bíblia desse senhor, ela foi encontrada aberta porque de segunda filha ele tinha o costume sempre de deixar a fitinha da Bíblia marcando o lugar aonde ele tinha feito a sua última leitura. E ali estava a Bíblia aberta no local aonde aquele senhor havia feito a sua última leitura antes da sua morte. E eu quero ler aqui para os irmãos o que estava registrado ali naquela palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias 47. Eu quero deixar aqui mais precisamente o que foi relatado pela filha, que entendeu que era essa a parte que Deus, por certo, comunicou com o seu servo. E eu quero aqui trazer da mesma forma, que é o versículo de número 2, que diz assim: assim diz o Senhor, do norte se aproxima uma enchente, para inundar a terra, destruirá a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. O povo gritará de terror e todos na terra se lamentarão. Olha como que Deus falou com aquele servo por meio dessa palavra, que haveria de aproximar essa grande inundação, e essa grande inundação iria causar uma tragédia que muitos iriam gritar de terror e todos iriam se lamentar. E não é exatamente o que nós estamos vendo. As pessoas que estão acompanhando a tragédia ali no Rio Grande do Sul, o lamento ao ver tamanha destruição. Mas o que nós podemos tirar de consolo em meio a todas essas coisas? Que Deus está agindo. E Deus age com misericórdia e Deus age também com julgamento. Deus pune aqueles que insistem em querer andar longe dos seus caminhos, com o coração endurecido, e talvez esse seja o momento para que você que esteja ouvindo esse testemunho possa se quebrantar diante de Deus e fazer uma reflexão de como você está, como está a sua vida com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, como você tem levado a sua vida cristã. Será que você tem levado a sua vida cristã como esse servo que Deus recolheu naquele dia, com uma vida de oração, de dedicação, de devoção sincera a Deus, com intimidade com esse Senhor? Ou será, quem sabe, você está vivendo a sua vida cristã como um religioso apenas? Uma vida religiosa, cercada de uma religiosidade que não leva a transcender, que não leva a vivenciar a experiência e a intimidade com esse Deus que nós conhecemos. Ah, meus irmãos, o fim chegará para todos. Em algum momento, você que está me ouvindo, o fim chegará para você também. Não sabemos como vai chegar. Mas o que importa é que quando chegar, nós estejamos fortes na fé, firmes na fé, como esse Senhor, aos 72 anos, estava preparado para receber esse anúncio e o consolo do Senhor. Precisamos deixar claro que o fato do seu pastor aparecer no sonho e levar essa mensagem para nós cristãos evangélicos, para nós cristãos, sabemos diferenciar essas coisas. Não é realmente o pastor
falecido pastor, ou não sei nem se ele foi falecido ou não, mas deu a entender que sim. Não é o fato de alguém que faleceu aparecer no sonho ali, que aquela pessoa está ali, mas é possível que Deus utilize de figuras para trazer mensagens dele para o nosso coração. É possível acontecer. Não podemos confundir essas coisas e achar que a pessoa em si que está ali, mas tudo é um sonho, é uma linguagem, é uma forma de Deus falar e comunicar com aqueles que às vezes Deus quer trazer uma mensagem. E porque o seu pastor que o batizou, porque aquele que o batizou foi aquele que foi responsável pelos seus primeiros atos. Então, aquele servo que teve a responsabilidade de compartilhar os primeiros ensinos, a primeira caminhada daquele Senhor. Agora Deus usa a sua figura para trazer agora uma mensagem final para ele. A sua vida estava chegando ao fim. Como o Senhor havia revelado para Paulo que a sua vida também tinha chegado ao fim, Paulo pode dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, é assim que deve ser o final da jornada daqueles que servem a Deus. Mas como Deus é maravilhoso ao permitir que esse servo dele e tantos outros, ao conhecerem o seu tempo, porque há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, diz a palavra do Senhor que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E aquele Senhor então pôde ter tempo de abraçar os seus familiares, de pedir perdão a quem ele queria pedir perdão. E ele pediu perdão à sua netinha por não poder estar na sua festa de 15 anos, porque Deus iria levá-lo. Mas foi um momento de despedida que marcou aquela família. Que coisa gloriosa! Pode parecer triste, mas isso traz um consolo de fato, ao saber que Deus preparou o seu servo para aquele momento trágico. E aqui o Senhor falou ali com a filha desse senhor. No relato ela diz que em algum momento, quando as coisas estavam acontecendo, e aquele senhor, ao despedir da família, ele fez um pedido, aqui eu estou esquecendo de compartilhar com vocês, ele fez um pedido, ele amava muito os animais que ele tinha. Então ele pediu ao Senhor e falou com a família assim, que ele tinha feito um pedido ao Senhor, que quando o Senhor levasse, que levasse também os seus animais, porque ninguém iria cuidar dos seus animais como ele cuidava. E quando a casa desabou, aquele senhor foi encontrado deitado, dormindo, como se estivesse dormindo na sua cama. E a casa desabou sobre todos os seus animais que estavam dentro da casa, e todos os animais morreram. Cumprindo assim a vontade daquele senhor, Deus levou não somente o senhor, mas também Deus tirou a vida dos seus animais. Às vezes nós questionamos, os animais morreram. Mas, olha, quantos às vezes partem, e partem dentro de um propósito de Deus para algo ainda melhor, para poupar, para salvar. Muitas vezes Deus age de maneira que nós não compreendemos, é fato, mas sempre o agir de Deus é perfeito, mesmo nós não compreendendo. E aqui, aquela filha disse que ela ouviu o Senhor falar com ela, que Deus colheu seu pai, e que colheu seu pai antes da casa desabar sobre ele. E ela ficou com aquele coração cheio, e ela pediu ao Senhor uma confirmação, se aquilo foi de fato daquela forma, se Deus havia feito daquela forma, que ela tivesse alguém que trouxesse para ela uma confirmação disso. E o IML, ao
ao fazer ali o laudo, trouxe uma resposta para ela, confirmando de que não havia poeira, não havia água no pulmão, não havia nada no pulmão daquele senhor. Quem encontrou aquele senhor encontrou como se ele estivesse dormindo, a casa desabou e fez uma espécie de uma cobertura em cima dele. Poucas coisas caíram sobre ele, mas aquilo ficou preso assim, ele ficou debaixo e não caiu debaixo dele, o que provou que Deus recolheu aquele servo antes da casa desabar sobre ele. Ou seja, o que Deus falou com aquela serva, Deus cumpriu. Deus é maravilhoso. Servir a Deus é a melhor coisa que pode acontecer ao homem. E quantas vezes, às vezes o jovem está olhando para o mundo com todas as suas ilusões, estão deixando de vivenciar os momentos mais importantes da nossa vida, na comunhão com Deus e servindo o nosso Criador. Vamos aproveitar esse momento de tragédia para refletirmos a nossa conduta cristã e a nossa realidade. E a pergunta, e se fosse com nós? E se fosse comigo? E se fosse com você? Como nós estaríamos? Estaríamos como esse homem que Deus preparou para recolhê-lo? Estaríamos prontos para encontrar com o Senhor e receber do Senhor a bênção da recompensa final? Ou estaríamos longe da presença de Deus quando a morte nos alcançasse? Qual seria a nossa situação diante de tal acontecimento, se algo tivesse sido conosco? Meus irmãos, o que nós presenciamos no meio a todas essas coisas é que Deus tem o seu consolo. Deus consola o seu povo. Deus consola no meio da tragédia, Deus tem consolo para os seus. No meio das tragédias, Deus tem salvação. Deus opera a salvação. Deus opera livramento. Alguns o Senhor operou livramento, outros o Senhor operou salvação naquele momento da aflição. Quem sabe? Quem pode dizer como morreu o seu ente querido? Quem pode dizer qual foram os instantes antes dele morrer? Qual foi o relacionamento dele com Deus? Qual foi a conversa dele com Deus? Se de fato ele arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida na última hora. Lembra do ladrão da cruz? A última hora, Deus alcançou aquele homem. Então, quem sabe o destino daqueles que partiram? Somente Deus. Somente Deus. Mas feliz é aquele que pode ter uma experiência como essa, uma segurança como essa. Todos os servos de Deus fiéis, nem todos experimentam tal experiência concedida a esse homem. Mas todos os servos de Deus fiéis ao Senhor experimentam o mesmo fim glorioso, a salvação, a garantia, a esperança de vida eterna depois deste mundo, a vida com Cristo Jesus eternamente. Em gozo com o Senhor. Que coisa maravilhosa! Em meio às tragédias, é possível ouvir Deus, trazer consolo, trazer advertência, sacudir a nação, para que a nação possa entender que Ele é Senhor e não os poderosos desse mundo. Ele é Senhor e quando Ele diz e quando Ele ordena, as coisas acontecem. Os nécios podem dizer não a Deus. Os nécios podem tentar justificar tudo pelas formas naturais, pelas leis naturais. Mas ao servo do Senhor, Deus se revela, como se revelou a esse homem. E esse homem, o Senhor disse: do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra. Destruirá a terra e tudo que nela há, tanto a cidade como os seus habitantes. O povo gritará de terror e todos na terra se lamentarão. Aqui foi um julgamento de Deus contra o povo filisteu. Julgamento de Deus. Julgamento de Deus acontece e sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Mas feliz aqueles que pela graça do Senhor foram alcançados em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Compartilhe esse vídeo.
Se inscreva se você ainda não é inscrito. Vamos levar a palavra de Deus edificante aos mais diversos corações, para que Deus possa ser glorificado e outras vidas possam ser alcançadas para viver uma fé genuína, uma esperança real em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.